Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus capaz de fazer o extraordinário na vida de quem é fiel para com Ele. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre nos cerca de bênçãos, a qual cada um de nós, ao longo da nossa trajetória de vida, temos vários e vários testemunhos para poder estar contando. Seja livramento de morte, de acidente, seja uma cura de alguma enfermidade, seja uma porta aberta de emprego a qual estava desempregado, agora está trabalhando. Então nós sabemos que sempre nós teremos vitórias para estar contando como testemunho. E falando isso, eu me lembro do servo do Senhor chamado Daniel, a qual é o nosso irmão, né? Irmão Daniel. Nós sabemos que Daniel, ele era um homem que era cheio de fé e cheio de esperança. Agora nós sabemos que essa esperança é de simplesmente esperar por dias melhores na nossa vida. Agora nós sabemos que a nossa luta é constante, mas em meio à luta e em meio à dificuldade, o Senhor nos deu a capacidade de mesmo assim estar sonhando. E não sonhando com a derrota no dia seguinte, mas sonhando que dias melhores estão por vir pela parte do nosso Deus. Porque Ele fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. E nós sabemos que tem muitos irmãos aqui nessa noite que se encontram no início da noite, mas tem outros que já se encontram já no final da noite. E tem outros que já se encontram já perto de amanhecer o dia. Então isso significa que seja aquele que começou agora ou aquele que já está quase amanhecendo o dia, as lágrimas vai ser enxutas e a alegria vai vir breve para cada um de nós. E Daniel, mesmo ele estando aprisionado na Babilônia, mesmo ele sendo levado cativo, mesmo ele estando no meio de pessoas idólatras, pessoas que muitas das vezes não tinham respeito para com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque nós sabemos que o nosso Deus nos dá a recomendação de que nós não devemos estar servindo a dois senhores. E aí o povo daquela época, da época de Daniel, simplesmente eles nem davam ligança para a palavra de Deus, a qual o nosso Deus falava para não fazer, e o povo fazia a todo instante. Mas Daniel, por ser um servo fiel ao nosso Deus, não que ele era uma pessoa perfeita, com certeza ele tinha o seu momento fraco, com certeza ele tinha os seus dias maus, a qual nós sabemos que todos nós temos, porque ninguém é perfeito. Então, se porventura você já ouviu a história de Daniel e vai ouvir nessa noite mais uma vez, né? Não da mesma maneira, mas de uma maneira diferente, e você se sentir inferior achando que porque você cometeu um erro ontem, ou até mesmo se você cometeu algum erro hoje e você não é digno mais da bênção do Senhor, você pode tirar isso da sua cabeça, porque o reino dos céus não é pelo nosso merecimento, mas o reino dos céus é pela misericórdia de Deus. E Daniel, mesmo ele não sendo perfeito, ele procurava dar o melhor dele para o nosso Deus, porque ele buscava os momentos vagos que ele tinha, não para ficar pensando no que ele iria fazer, mas na hora que ele tinha o seu período vago, ele ia para a oração, porque ele queria simplesmente adquirir intimidade com Deus. E nós sabemos que a intimidade com Deus nós só recebe se tiver em constante oração. Porque não adianta falar assim: ô Senhor, eu quero ser íntimo de Ti, eu quero Te sentir, eu quero estar mais perto de Ti, e eu não oro. Eu sou uma pessoa que não ora. Então isso significa que essa intimidade ela vai ficar restrita pelo simples fato de mim não estar em oração. Porque não tem como uma pessoa, né, que encontra uma outra pessoa todos os dias e se ela não conversar com aquela pessoa, ela não vai adquirir intimidade. Se porventura ela é novata em algum tipo de trabalho e chegando lá ela não procurar conversar com alguém, ela nunca vai se turmar com ninguém e nem vai ter intimidade com ninguém, porque nós sabemos que se tão somente nós não conversa, nós não conseguimos arrumar amigos. Então, se tão somente transferindo isso para Deus, se eu não falo com Deus, como que eu vou ter intimidade com Ele? Eu vou ter vergonha de falar: ô Senhor, eu estou sentindo uma dor aqui, me cura. Eu vou ter vergonha de falar: ô Senhor,
eu estou passando pela necessidade financeiramente falando. Então sempre eu vou ter vergonha porque eu não tenho esse costume de estar conversando com Deus. Mas a partir do momento que nós procuramos ter uma vida reta diante do Senhor, mesmo que você venha cair, a qual o apóstolo Paulo ele diz na palavra dele, na palavra de Deus, que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas aquilo que ele não queria fazer, a todo tempo ele se pegava fazendo. E isso ele confessou diante de Deus. E o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Então nós sabemos que a graça do Senhor basta pra gente. Nós sabemos que vai haver momentos de fraqueza, vai. Mas na hora que você estiver se sentindo bem, procure se apresentar diante do seu Deus. Porque quanto mais você se aproximar dele, mais íntimo você vai estar dele. E quanto mais próximo você tiver dele, mais intimidade você ter para com ele, mais livramentos você vai ter da parte dele e mais bênçãos você vai estar recebendo. Por quê? Porque você vai estar se aproximando do autor e consumador da sua fé. E Daniel, mesmo estando naquela terra estranha, ele procurava dar o melhor dele para Deus. E ele sabia que o que ele estava fazendo era simplesmente armazenando algo especial lá no reino dos céus, a qual o nosso Deus ele tem um depósito. E esse depósito, na hora que você fala com ele, na hora que você está naquele momento de fervor em oração, ele pega aquelas palavras que você lançou diante dele e guarda, como se fosse uma reserva. E essa reserva vai ser na hora que você estiver mais precisando. Agora nós sabemos que Daniel, por ele se tornar íntimo de Deus, ele acabou crescendo dentro da Babilônia. E ele crescendo, ele se tornou simplesmente muito visado dentro da sociedade. E uma vez se tornando visado, nós sabemos que o inimigo ele vai sempre tentar se levantar para tentar nos tirar da presença do nosso Deus. Mas então somente você permanecer firme e constante na presença do Senhor, ele sempre vai estar te concedendo os livramentos. E aí a palavra do Senhor diz que por causa disso, Daniel foi para dentro de uma cova, a qual essa cova não estava vazia como aquela cova que José foi jogado. Essa cova estava cheia de leões. Leões que já estavam famintos porque já tinha dias que não se alimentavam. Porque esse era o costume deles lá naquela época, de deixar os leões com fome para simplesmente na hora que chegar alguém lá embaixo, não ter nenhuma chance de sobrevivência. Mas nós sabemos que na hora que nós estamos com o nosso Deus, ele vai estar conosco também. Porque a glória do Senhor Jesus, ela sempre vai estar resplandecendo em nossas vidas. E aí a palavra do Senhor nos diz que antes de Daniel ser jogado lá na cova, eu creio que ele fez uma última oração. E essa última oração, eu creio que ele pode ter falado, fazendo a conjectura: Ô Senhor, eu sei que eu estou sendo lançado na cova dos leões, mas o Senhor sabe que eu sou inocente. Mas se tão somente eu tiver alguma culpa, eu te peço perdão, porque se porventura eu partir para a eternidade, eu quero partir para a eternidade de bem com o Senhor. E aí ele encerra a sua oração. As pessoas pegam Daniel para lançá-lo dentro da cova, e todos aqueles que pegaram ele para lançar dentro da cova estavam falando: já era, agora é o fim de Daniel, agora não tem mais como ele escapar. Vamos ver se esse Deus que ele serve vai ser capaz de dar o livramento, que eu creio que não vai livrá-lo. E o rei Nabucodonosor, ele observando aquela situação, ele se entristece, porque Daniel, além de ser amigo de Deus, ele era amigo do rei. E o rei, na hora que ele viu aquela cena, ele poderia acreditar em Deus e falar assim: não, eu creio que o Deus de Daniel vai ser capaz de livrá-lo. Mas ele tinha se esquecido disso e se entristece. E chega diante de Daniel como se fosse a última despedida e falou: Daniel, eu tentei de tudo para te livrar de cair dentro dessa cova. E aí Daniel bate no ombro do rei e fala: rei, não se preocupa, porque Deus está comigo. Se ele me livrar, ele é Deus. Mas se ele não me livrar, ele vai continuar sendo Deus da mesma maneira. E aí vem os soldados e pega Daniel e joga lá dentro da cova. E o rei, não suportando aquela cena, ele vai para dentro do seu quarto.
E uma vez dentro do seu quarto, ele permanece ali durante horas e mais horas, lamentando a morte do seu amigo fiel, a qual ele pode até mesmo ter falado: como que eu vou conseguir arrumar um homem semelhante a Daniel? Um homem íntegro, um homem de boa índole, um homem que temia a um Deus invisível, a qual eu nunca vi, mas eu pude sentir por intermédio da vida de Daniel. Será que um dia você é capaz de encontrar alguém semelhante a Daniel? E por enquanto que ele estava lamentando a morte de Daniel, Daniel estava lá na cova. Agora nós sabemos que o desespero pode ter batido no coração de Daniel, mas a confiança estava constante. E simplesmente aqueles leões, observando Daniel, eles tentam se aproximar dele, mas algo impede eles de se aproximarem. Agora nós sabemos que o que impede o leão feroz de se aproximar de nós, a qual o leão feroz ele está preparado para nos estraçalhar, mas o que impede é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe por que você ainda não morreu? Porque Deus tem te sustentado. Sabe por que você ainda não pereceu na sua vida? Porque Deus está com você. Então não importa a maneira que você esteja enfrentando a sua luta e a sua dificuldade, mas o importante é que a mão de Deus está estendida sobre você e está falando: meu filho, não temas, crê somente. Meu filho, não temas, crê somente. E aí o nosso Deus envia alguém especial lá para dentro daquela cova. E aí o anjo do Senhor segura aqueles leões e não permite com que os leões se aproximem de Daniel. E o rei, inquieto lá no seu quarto, a qual todos os dias ele tinha o costume de ir algumas pessoas, alguns cantores para o seu quarto, para estar louvando, para estar cantando algumas músicas que ele se agradava, para poder ficar feliz. Mas na hora que chega a comitiva e bate na porta do seu quarto, ele fala: ó, não quero receber ninguém. Ô rei, mas eu trouxe um banquete para você comer. Não quero comer nada, porque eu perdi meu melhor amigo. E aí a palavra do Senhor diz que o rei vira de um lado para o outro na sua cama, não consegue dormir. E no dia seguinte, assim que amanhece o dia, na primeira hora do dia, ele vai ter com Daniel lá na cova dos leões. E ele chega na boca da cova meio choroso e com a voz meio tristonha fala: Daniel, acaso o Deus que você tanto serve foi capaz de te dar o livramento, Daniel? E silenciou esperando a resposta, mas talvez o coração dele estava cheio de dúvidas. Eu acho que Daniel não vai falar comigo, porque todos que caíram dentro dessa cova, não restou nem o osso para contar a história. Então eu creio que com Daniel não foi diferente. E aí Daniel grita de lá de dentro: rei, o Senhor vive para todo sempre. O meu Deus me achou inocente nessa causa, a qual eu não tive culpa alguma. E por causa disso, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e me concedeu o livramento.